Olá, olá, bem-vindos a mais uma aula de xadrez. Hoje a gente vai continuar falando da inglesa. E agora, beleza, quero jogar de inglesa e se o meu oponente jogar a variante simétrica, se ele jogar igualzinho o meu ataque de brancas, o que eu vou fazer? Então vamos analisar algumas possibilidades. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, penso eu. Peão C5, peão C4, né, de brancas, peão C5 é a resposta das pretas, variante simétrica. Cavalo C3, cavalo C6, G3, pensando em fianquetar o bispo em G2, G6 também, bispo G2, bispo G7. Jogo D3 nessa hora aqui. Interessante esse lance ali, fortalecendo o peão, liberando o meu bispo. E ele pode jogar D6 também, fazendo tudo igual. E agora eu jogo em E4, fazendo de novo o meu tridente de Botvinnik. Ele pode jogar algumas coisas aqui nessa posição. Ele pode jogar cavalo F6, ele pode jogar E6, ou ele pode jogar E5 e fazer o tridente dele também, né? Se ele joga cavalo F6, a gente leva a uma Índia do rei, né? Vai ser uma mera transposição de lances, porque a gente vai jogar cavalo em E2, vai fazer o roque e vai levar uma Índia do rei. A gente começou de um jeito diferente, mas vai levar a mesma posição. Se ele joga em E6, aqui tem uma coisa diferente. A nossa casa D4, a gente já viu que é uma fraqueza. E a gente tem a casa D5 como uma casa boa. E aqui ele pode trazer o cavalo de G, né, para E7, justamente para tentar fortalecer, né, essa casa para as pretas, né, e tentar fazer alguma coisa diferente por aqui. O que a gente pode fazer nessa posição? Cavalo de G2, cavalo de G7 e a gente joga A3. A3 é interessante porque a gente tem o desenvolvimento de B4, tem o torre B1, tem o cavalo B5 como possibilidade. E a gente vê que essa jogada de A5 aqui não é tão interessante assim. Depois de roque, torre B1. E agora, se A5, por exemplo, que é uma jogada mais fraca, mas ainda comum, eu tenho a minha fortaleza ali em B5, faço o roque tranquilo para dar continuidade no meu jogo. Se ele joga B6, eu tenho que ficar atento a algumas coisas. Ele joga B6, eu vou jogar o bispo depois em B7, né, mas enfraquece ali os peões centrais. Eu posso jogar B4, pensando no roque, depois de bispo B7 roque, e aí eu vou atacar pelo centro também. Vou jogar F4, vou jogar bispo E3, vou jogar dama D2. As mesmas ideias que a gente já tinha discutido antes. Mas beleza, vamos supor que a gente continua na linha de A5, mais comum. Roque, se ele joga cavalo D4, cavalo toma D4 e ou peão toma D4, mais natural, seguido de cavalo B5, cavalo C6, bispo D2, aqui ó, com a ideia de B4 e F4 sendo desenvolvido, mas ele também pode jogar bispo toma D4. Se bispo toma D4, a gente joga bispo em G5, e aqui abre uma gama de possibilidades bem legais. Primeiro, B5 continua como uma casa muito boa para o meu cavalo. Posso jogar também o cavalo em E2, seguido de dama D2. E tenho, depois de dama D2, a troca possível ali em H6. Ou melhor, agora não é uma troca, né? Não tem o bispo dele ali fianquetado, o bispo dele saiu. Vai ser mais uma ameaça mesmo de torre para tirar a torre dali, enfraquecer a possibilidade da jogada dele de F6, e ele ainda está com um cavalo cravado ali pela dama, né, que ele precisa resolver. É uma ideia interessante. Beleza. Se ele joga B6, a gente já sabe o caminho. Se ele joga A5, a gente tem a possibilidade de B6 também, seguido de bispo E3 e cavalo D4, para evitar o nosso avanço de peão ali, ó, em D4. Mas aí a gente joga em E5 para quebrar tudo, beleza? Então vamos lá. Agora
a gente vai analisar se é 5, né? Se é 5, a gente pode jogar agora H4. H4 tem a ideia de quebrar em H5 e de jogar esse bispo ali em H3 para trocar esse bispo mal das brancas pelo bispo das pretas, que está mais forte. Ele pode jogar nessa hora H6, se ele joga H6, cavalo de G é 2, cavalo de G é 7, bispo é 3, mesma coisa de sempre. Se ele faz o roque H5, G5 e F4, nos traz uma posição melhor. A gente vai fazer o roque grande, vai jogar dama em D2 do mesmo jeito e esses peões ali não vão a lugar nenhum. Se ao invés de roque ele joga bispo E6, a gente joga dama D2 direto. Depois do roque dele, bispo toma H6. E a gente já faz essa troca e já mantém o nosso ataque vivo. Se ele joga cavalo de G E7 direto, a gente joga H5 com a ideia de H6, né? Se ele jogar roque, a gente joga bispo E3, cavalo D4, dama D2, com as mesmas ideias, roque grande, F4, ali é bom tanto tomar quanto avançar, né? Vai ser interessante dos dois jeitos. Se ele seguir com H5, que é a linha principal, a gente joga bispo H3, força essa troca, cavalo toma, cavalo de G E7, roque para as brancas, dama D7, rei G2, roque para as pretas, bispo G5 e F6 aqui, deixa o bispo em maus lençóis, né? Em péssimas condições, o bispo já não toca mais a casa de D4, o bispo já tem muitos peões ali dificultando o acesso dele, a gente recua bispo para E3 feliz, sabendo que a gente tem F4, que a gente tem B4, que a gente tem A3, que a gente tem dama D2 do mesmo jeito, e depois de cavalo D4, torre B1, A5 e dama D2 com as mesmas ideias, F4, torre em E1 e cavalo D5. Vocês viram que não muda muita coisa, então se a gente lembrar dessas casas principais por trás das ideias da inglesa, a gente aproveita do mesmo jeito a posição. Gostaram da simétrica? Nos vemos em breve. Tchau, tchau!